Ceará sagra-se campeão cearense pela 46ª vez. Vem com a gente para saber um pouco mais o que foi a partida. Deve estar estranhando, né? Quadro novo aqui no YouTube da Agência de Notícias. Antes da gente falar do que foi o jogo, vamos falar um pouquinho da festa da torcida. Hoje tivemos 57.100 pessoas na Arena Castelão, uma baita festa. Ceará, como era mandante, tinha parte maior da torcida, mas isso não quer dizer que a torcida do Fortaleza fez feio. Foi uma festa bonita de ambas as equipes. Com direito a mosaico, com direito a bandeirinha, com direito a papel picado, com direito a cortina de fumaça. E foi exatamente essa fumaça, essa festa, esse papel picado que atrapalhou um pouco o início da partida. Atrasou em 8 minutos o início da partida. Mas quando a partida começa, a gente vê duas equipes que respeitam muito a outra. Equipes que sabem a qualidade do adversário. No primeiro jogo da final foi dessa mesma forma, ficou no 0-0. Ceará e Fortaleza entraram de uma maneira para não se expor demais, mas aproveitar quando o adversário errasse. Fazendo a alta pressão na saída de bola do seu adversário, Ceará e Fortaleza travaram um embate muito interessante, muito truncado e muito faltoso nessa primeira etapa. Quem tem a grande chance inicialmente é o Ceará, quando aos 15 minutos Saulo Mineiro tem um bom lapso individual, consegue sair da marcação do lateral Tinga, bota na frente, a gente até acha que ele não chegaria, pois ele adianta demais a bola, mas ele tem uma explosão física muito forte, consegue chegar na bola, tira da marcação do Brits e chuta de perna direita acertando a trave. Primeiro susto do Ceará e que poderia ter colocado o Alvinegro na frente antes dos 20 minutos de jogo. Marca essa do Ceará que é muito comum, principalmente nos clássicos e principalmente desde o ano passado, que é quando entrava antes dos 20 minutos, conseguia marcar pelo menos um gol. Dessa vez parou na trave e por muito pouco não saiu na frente. Não demora muito, mas o Fortaleza dá uma resposta com o Lucas Sacha. Após um erro da saída de bola do Ceará, do zagueiro David Ricardo, a bola sobra para o Marinho, que faz o passe para o Lucero. O Lucero de primeira encontra o Sacha, que faz a ultrapassagem e fica cara a cara com o Richard, o goleiro do Ceará, que faz uma excelente defesa, garantindo assim o 0-0. Aos 40 minutos, o zagueiro volante, na realidade, Zé Wellison, acaba tendo uma chance essa que não tão perigosa, mas como o jogo não tinha tantas chances, qualquer chute assim um pouco mais perigoso já tira o da torcida, mas causou mesmo só euforia do torcedor do que de fato levou perigo à meta do goleiro do Ceará. O primeiro tempo acaba de uma forma como iniciou. As equipes não se expõem muito, mas tentam jogar no erro do adversário. O adversário erra minimamente e quando erra, a recomposição consegue dar jeito. Para a segunda etapa, as equipes voltam de fato da mesma forma, sem mudanças, sem alterações táticas, nada. Exatamente como começou. O gol do Ceará acontece cedinho aos 3 minutos do primeiro tempo. Fortaleza consegue recuperar uma bola no meio do campo após um erro de passe do Lucas Mugni e tenta sair completo. Fortaleza ataca em blocos, então quando recupera a bola, subiu de uma forma completa. O Hércules vinha com a bola e ele não contava com o desarme do Richardson. O Richardson desarma muito bem, teve até uma suspeita de falta, mas foi pro VAR e de fato não foi falta. O Richardson encontra um bom passe para o Matheus Bahia, que aí sim, ele encontra um passe para romper linhas, quebrar a linha de defesa do Fortaleza e botar o Saulo Mineiro cara a cara com o João Ricardo. Tinha alguns marcadores ainda na frente, ainda muito distante, ele de perna esquerda acerta um belo gol e bota o Ceará na frente com um golaço. Mas bom, não demorou muito, porque aos 12 minutos, numa cobrança de escanteio, Bruno Pacheco, ainda em campo, ele desvia no primeiro pau e tá lá ele, Lucero, só esperando para empurrar a bola para dentro. O atacante do Fortaleza, o camisa 9, bota o Fortaleza de novo no jogo. Tudo empate, 1-1. Anteriormente, aos 20 minutos, faz aquela falta no Ailon e acaba sendo expulso. Ali, você pensa, Fortaleza tem um jogador a menos, então vai mudar tudo. Vale ressaltar que o Fortaleza entrou no esquema de 3-5-2, jogando com os seus laterais de ala, tanto Bruno Pacheco como também o Tinga. Esses três zagueiros, o técnico do Fortaleza, o Vojvoda, simplesmente recuou um dos seus zagueiros para a lateral esquerda e jogou com a linha de 4. O Fortaleza não precisou de fato fazer uma alteração de substituição, fez apenas alterações técnicas.
táticas na realidade. Ficou com um jogador a menos em campo, mas não teve que de fato fazer mudanças no seu plantel. Depois desse gol, aos 12 minutos, o jogo se torna cada vez mais truncado, cada vez mais brigado e cada vez erro mínimo. As equipes não iam no ataque de qualquer modo, iam com o ataque com cautela e respeitavam-se muito um ao outro. Os goleiros não fizeram de fato grandes defesas nesse segundo tempo. E no primeiro tempo, da forma que foi, dava um gostinho que essa partida seria resolvida nos pênaltis. E após o empate do Fortaleza, e ao decorrer de um pouco do jogo, esse gostinho se aflorava ainda mais. E foi de fato o que aconteceu. A partida foi para os pênaltis. Mesmo o Ceará tendo um jogador a mais em campo, tentando colocar uma pressão, o Fortaleza jogou de igual para igual em todos os momentos. Muito por essa mudança tática e não precisar abrir mão de um jogador de meio ou até mesmo de ataque para tentar suprir a ausência do seu defensor. Com a partida indo para os pênaltis, a gente tinha um jogo dos sonhos. Bom, dos sonhos para quem vê de fora, que para o torcedor é algo torturante, algo que traz muito nervosismo. As equipes iriam decidir, pois o Fortaleza brigava por um hexacampeonato invicto e o Ceará brigava para tentar não dar esse hexacampeonato para o Fortaleza. As cobranças de pênaltis para o Ceará começam terríveis, porque o Matheus Felipe acaba cobrando muito mal e o João Ricardo faz uma excelente defesa. Logo em sequência, o Fortaleza com o Pikachu também perde, mas o que piora ainda mais para o Ceará é porque o Ceará também perde a segunda cobrança, onde o Guilherme Castilho acaba fazendo uma cobrança até boa, mas o João Ricardo brilha e consegue fazer essa defesa. O Fortaleza consegue marcar o gol com o Zé Wellison e aí dá sequência. O Fortaleza marca com o Moisés, o Ceará marca com o Recalde. O Ceará marca mais uma vez e agora é onde vem o que muda um pouco o que da questão na disputa de pênaltis. Capitão tem um peso simbólico gigante, o Tinga. Ele foi para a quarta cobrança do Fortaleza e acabou desperdiçando. Fazendo assim, voltava a diferença que o Fortaleza tinha, voltou. Então estava tudo empate. Foram 4 cobranças e estava 2-2. Ambas as equipes perderam 2 cobranças. Dando sequência ao Ceará, Raí Ramos cobra e marca. E aí onde entra o protagonista do título alvinegro. Ele que já havia defendido 2 cobranças, o Richard faz a defesa na cobrança do Machuca e faz o Ceará ser campeão cearense pela 46ª vez. Depois de 5 anos, o Ceará volta a ser campeão cearense. Vamos falar um pouco do Richard, o herói do Ceará na disputa de pênaltis, que na temporada passada também garantiu o título para o Ceará assim, só que dessa vez diante do Sport pela Copa do Nordeste. Ele que nesta temporada não era titular, na temporada passada já era um pouco contestado, nessa temporada Fernando Miguel veio para assumir, mas ele acaba tendo a lesão e quem assume de fato é o Richard. E ele brilha na final do Campeonato Cearense, pega 3 pênaltis e sai como o cara do jogo, o herói alvinegro para a conquista do seu 46º título. E sendo assim, o Ceará é campeão, o Fortaleza faz uma campanha boa e vale ressaltar. Ainda tem muita coisa, ainda se pode ter um clássico rei na Copa do Nordeste, pois o Ceará enfrenta o Sport, o Fortaleza enfrenta o Altos. Caso ambos avancem de fase, teremos outro clássico. Isso é um pouco do que a gente traz aqui para o canal da Agência de Notícias da Estácio sobre esse jogo de final de campeonato cearense. Agradeço muito a sua audiência até aqui. Não esquece de deixar o like, de comentar, de compartilhar, de mandar para a galera. É muito importante esse projeto que a gente está começando, que vocês abracem, que vocês ajudem.